Queria agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez o convite da Dental Cremer, que me convidou para apresentar essa aula do tema que eu sou mais apaixonado, que é o fluxo de trabalho digital na implantodontia. É um tema que eu gosto muito, é um tema e uma área que eu entrei de cabeça faz 3 anos. Eu, há 3 anos, trabalho com todas as soluções da Trishape, com cirurgia guiada, com planejamento de cirurgia guiada, e eu estou aqui para passar um pouco para vocês da minha experiência e mostrar para vocês como que funciona esse fluxo de trabalho digital na implantodontia. Então, qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida, só mandar no chat. Quem tiver aqui pelo Zoom tem um lugarzinho para levantar a mão, e o pessoal vai me avisando quem tiver qualquer dúvida, tá bom? Se tiver qualquer problema de áudio, de qualquer coisa, me avisem que eu vou fazer o meu melhor aqui. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, que eu sempre gosto de falar, o digital, ele é uma ferramenta, ele não é uma solução, tá bom? Por que eu gosto de falar isso? Porque muita gente acha que porque vai começar a entrar no mundo digital, da implantodontia digital ou da odontologia digital, simplesmente pelo fato de ser digital, não vai fazer o seu trabalho melhor, tá? Não adianta nada a gente fazer uma cirurgia guiada se a gente não segue um passo a passo básico de cirurgia, de anestesia, de incisão, de sutura. Se a gente não sabe conceitos básicos de cirurgia, não adianta nada a gente tentar fazer uma cirurgia guiada. Então, é uma ferramenta sensacional que traz soluções sensacionais, mas não é uma solução para todos os seus problemas. Às vezes muita gente fala, poxa, meus casos não estão saindo legais, acho que eu vou tentar fazer digital. Às vezes é o seu preparo que não está bom, né? Às vezes é o seu provisório que não está bom, e isso o digital não muda. Então eu gosto de falar que o digital, ele torna a gente um dentista melhor. A gente é meio forçado a ser um dentista melhor para conseguir trabalhar no digital, e vice-versa. O digital também faz o nosso trabalho ficar melhor, e eu vou mostrar para vocês como, tá? Então, primeiro, por que eu acho que a implantodontia digital e a cirurgia guiada, por que eu dividi em duas partes? Porque fazer implantodontia digital não significa necessariamente fazer uma cirurgia guiada, mas o planejamento inteiro digital do começo ao fim, tá? Mesmo que o final não vá ser uma cirurgia guiada. Então, o que inclui, eu acho, nessa implantodontia digital? Primeiro de tudo e mais importante em qualquer procedimento que a gente vai fazer é o planejamento reverso. O que é o planejamento reverso? A gente sabe como vai ficar a prótese final antes mesmo de talvez extrair o dente ou de fazer a nossa cirurgia. Numa implantodontia convencional, muita gente não faz isso. Primeiro coloca o implante e só depois vai pensar na prótese. E aí só depois vê que o parafuso saiu pela vestibular, vê que vai precisar de um componente angulado, vê que a angulação desse componente talvez não exista, de tão inclinado que está esse implante. Talvez não caiba a prótese no espaço protético. Muitas vezes acontece isso. Por quê? Porque uma pessoa faz a cirurgia e a outra faz a prótese, e não tem esse planejamento em equipe. Com a parte do digital, é meio impossível de acontecer isso. Todos os nossos casos são feitos com planejamento reverso. E o que isso gera para a gente? Previsibilidade. Para mim, a coisa mais impressionante da implantodontia digital é isso, é ser previsível. É exatamente onde eu planejei o meu implante, é onde ele vai estar. Exatamente onde eu planejei a saída do meu parafuso na minha coroa definitiva, é onde ela vai estar. Então, vira uma odontologia gostosa de se fazer, porque é muito previsível, não tem susto. Não tem aquele susto de, na hora da reabertura, falar, ai, caramba, vou ter que usar um componente angulado. Nossa, o implante ficou muito perto do dente do lado, não vai ter como fazer. Nossa, saiu bem na vestibular, e agora o que eu vou fazer? Né? Então também inclui uma precisão muito grande. A gente consegue fazer casos extremamente precisos com implantes muito finos, em espaços extremamente estreitos entre duas raízes convergentes. A gente prevê tudo isso e acerta com precisão o nosso implante exatamente nesse ponto. Segurança. Por conta de tudo isso que eu falei, você se sente seguro de fazer. Depois de um tempo fazendo, você sabe que aquilo vai dar certo. Você sabe que o implante vai estar no lugar certo, na posição que você queria, que o dente vai dar certo. Você já passa isso para o seu paciente. E a hora que dá certo nesse paciente, esse paciente passa para outros pacientes. Fala, poxa, eu fui lá e fiz uma cirurgia. A cirurgia demorou 20 minutos. Em 2 sessões a gente fez a prótese. Minha prótese nunca deu problema. Eu passo fio dental tranquilo, deu tudo certo. Rapidez extrema. Uma cirurgia guiada de um dente unitário, sem extração, a gente consegue fazer em 10 minutos, 15 minutos,
sem brincadeira. Então é extremamente rápido. A parte protética é extremamente rápida, por quê? Porque não tem que ficar achando solução, não tem que ficar provando o componente, é sempre um componente reto na posição certa. E o custo, muda o custo? Muita gente pergunta, né? Poxa, mas o custo aumenta demais. Será que aumenta demais esse custo? A gente não precisa necessariamente ter um scanner, ter uma impressora, ter uma fresadora para fazer isso. Você pode contratar um scan service, né? Você pode contratar alguém para escanear o seu paciente. O paciente vai fazer a tomografia de qualquer jeito, você vai mandar para um planning center que vai te mandar esse guia pronto. Então, quanto custa um guia para uma cirurgia guiada? R$ 250 em média. É isso que aumenta o custo da sua cirurgia, né? Então, será que o custo é mais alto para tudo isso? Eu considero o custo mais baixo, né? Porque a minha preocupação é muito mais baixa, são menos consultas, então meu custo também diminui. Então, essas são as principais vantagens que eu acho da cirurgia guiada e da implantodontia digital. O que a gente precisa para fazer uma cirurgia guiada? A gente precisa necessariamente de um arquivo DICOM. O que é o arquivo DICOM? A tomografia. Qualquer paciente que tenha feito uma tomografia em qualquer laboratório, ele tem esse arquivo DICOM. Em vez da gente receber uma pasta com CD, com um monte de folha impressa, o que a gente recebe? Um arquivo, que é esse arquivo DICOM, tá? E o que mais que a gente precisa? De um arquivo STL. Esse arquivo STL, ele substitui a nossa moldagem. Da onde vem esse arquivo STL? De um escaneamento intraoral, no caso de quem tem um scanner intraoral, ou de quem aluga, ou de quem terceiriza esse serviço, ou mesmo de um escaneamento de modelo. Se você quer fazer uma cirurgia guiada e um planejamento digital, você pode muito bem moldar o seu paciente e mandar para alguém escanear esse modelo, tá? E você vai conseguir fazer exatamente o mesmo procedimento de cirurgia guiada. Tá? Então, por isso que eu gosto de falar que é sim acessível a todos fazer a cirurgia guiada. O que vocês estão vendo aqui à esquerda é um arquivo DICOM, tá? É um arquivo que eu sou apaixonado, porque a gente, no software, a gente vê exatamente isso. A gente consegue mostrar para o paciente perda óssea, a gente consegue delimitar o alveolar inferior, a gente consegue posicionar o nosso implante 3D dentro desse arquivo. E o STL, que é esse arquivo impressionante, que é adquirido através do scanner, no meu caso, no scanner da TreeShape, com cores reais, com texturas reais. Tudo isso eu mostro para o meu paciente, tá? Então é muito melhor a gente fazer um planejamento assim, do que com uma panorâmica na mão e aquele plastiquinho por cima, que algumas pessoas ainda fazem, tá? Nada de errado com isso, mas nós já estamos em outros tempos. Muita gente também fala, poxa, mas escanear demora, escanear é complicado. Eu perco muito tempo fazendo isso. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de eu fazendo um escaneamento, e esse escaneamento é feito em 34 segundos, uma arcada inteira do paciente. Então, esse vídeo não está acelerado. A gente começa a fazer o escaneamento, e à direita vocês estão vendo o escaneamento, e à esquerda eu estou fazendo o escaneamento em tempo real. Então, em 34 segundos, eu tenho a boca do meu paciente com cores reais, texturas reais, numa tela de 50 polegadas na frente do meu paciente. Eu explico absolutamente todo o tratamento para ele, eu mostro tudo isso para ele, eu convenço esse paciente a fazer o tratamento, não convenço a fazer, mas eu explico para ele, ele entende. Quando o paciente entende, ou quando a gente entende, é muito mais fácil da gente aceitar todo esse tratamento, inclusive aceitar a parte financeira, porque o paciente se sente seguro de estar vendo tudo aquilo. Tá? Então, uma coisa super importante, quem vai começar a trabalhar com odontologia digital, com tecnologia, eu acho que tem que interagir com o paciente, fazer ele entender e dar valor para todos os procedimentos que você propôs, os investimentos que você fez. Você tem que falar para o paciente que a cirurgia guiada é a coisa mais moderna que tem no consultório, que você poderia ter, que o scanner que você tem é o melhor scanner do mundo, que pouca gente faz essa cirurgia guiada, que a previsibilidade disso é gigantesca. Eu vejo muita gente fazendo esse planejamento digital, fazendo tudo isso e não fala para o paciente. Talvez esse seja um diferencial entre quem faz o digital e quem não faz. O paciente está em dúvida de 2 dentistas para fazer, inclusive de preço, às vezes. Será que isso não pesa para o lado do dentista que faz tudo digital? Fala, poxa, aquele dentista é muito tecnológico, é tudo digital, é sensacional. Então, absolutamente tudo isso que eu vou mostrar para vocês agora, eu mostro para os meus pacientes nessa tela que vocês estão vendo. Eu mostro o planejamento dele, o posicionamento do implante dele, o desenho do guia dele, tudo isso para ele na tela, para mostrar para ele, para passar segurança para ele. O que o software faz?
de planejamento. Ele sobrepõe o arquivo DICOM no nosso STL. O que vocês estão vendo na tela agora é o meu paciente dentro da tela do computador, antes mesmo de eu fazer qualquer procedimento nele. Eu mostro isso para o meu paciente. Eu falo, olha, você perdeu ali o dente 25, eu já fiz a extração digital do seu dente, eu desenhei uma coroa para o seu dente, eu já fiz a instalação do seu dente na posição que eu queria, tá vendo a raiz dos 2 dentes adjacentes? A gente fugiu dela, tá vendo ali o seu alveolar? Esse é um nervo que passa aqui. Então essa imagem é sensacional. Quando eu vi essa imagem pela primeira vez, eu tive a oportunidade de ir para a Dinamarca para ver todo o processo da Tri-Shape. E a hora que eu vi essa imagem de um STL em cima da tomografia, eu falei para mim mesmo, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Isso é sensacional. É a imagem mais bonita que eu já vi da odontologia, é essa. Vou falar um pouquinho do software que eu vou falar para vocês. Existem vários softwares de planejamento, existem softwares gratuitos que são mais limitados, existem softwares pagos. O software que eu uso é o Implant Studio da empresa Tri-Shape, que é uma empresa dinamarquesa. Então, o que eu acho desse software? Por que eu uso esse? Já utilizei vários outros. Ele tem uma facilidade incrível no planejamento, que eu vou mostrar para vocês. Uma interface extremamente simples e bonita, que para mim importa muito, para todo mundo importa. Por que a gente gosta do iPhone? Por que a gente gosta das coisas da Apple? Porque elas são bonitas, é legal de mexer nesse software, tá? É um sistema aberto. O que significa isso? Todas as marcas de implante do mundo estão dentro desse software. Eu acho que eu não conheço nenhuma que não está dentro do software, tá? A gente consegue imprimir o guia e mandar esse guia para qualquer impressora, não precisa ser uma impressora específica de qualquer marca. Ele faz um relatório pré-cirúrgico completo para a gente, com print da tela, com tamanho do implante, modelo do implante, que é sensacional. A gente consegue desenhar uma coroa, consegue desenhar um dente funcional e depois imprimir esse dente, um provisório, ou fresar esse dente. A gente consegue fazer uma extração e um alvéolo cirúrgico. A gente consegue fazer integração direto com a Tri-Shape. O que significa isso? Eu escaneio o meu paciente, logo em seguida eu já estou fazendo o planejamento dele. A gente consegue planejar e desenhar agora o perfil de emergência dos meus provisórios dentro de um alvéolo pós-cirúrgico. E ele tem um fluxo para protocolo que é extremamente simplificado e muito legal de fazer. Vou mostrar alguns casos para vocês. Quem tiver qualquer dúvida, por favor, vá mandando. Então, esse caso aqui eu sempre gosto de mostrar, é o caso, primeira consulta, o paciente vai no consultório, ele não quer ser escaneado, porque ele é um paciente um pouco mais velho, meio mais bravo, mal-humorado. Eu falei, não, vamos lá que eu vou te escanear para mostrar o que ele queria fazer. Ele queria fazer uma restauração num pré-molar, e, segundo ele, tinha uma pontinha de dente pinicando a língua dele, era isso que ele falava. Eu falei, tudo bem, vamos escanear para ver o que a gente vai fazer, se realmente nós vamos fazer essa restauração e realmente só dar uma lixadinha, que era o que ele queria, no dente. Então, isso é o escaneamento inicial do paciente. Vamos mostrar primeiro superior, olha lá o dente 25 dele. Nessa hora, o paciente já regala o olho, porque ele está vendo isso na tela. Eu não preciso convencer ele que o dente está partido no meio, ele está vendo que o dente está partido no meio. E o inferior, que estava pinicando a língua dele, era aquele 47, né? Nessa hora também o paciente fica até sem graça, porque ele sabe o que ele queria fazer, que era uma restauração e uma lixadinha, não tem como. O paciente já sabe que o dente está perdido sem eu mesmo falar para ele, eu não precisei falar nada, ele não é dentista, ele viu que o dente está partido no meio, né? Então a parte de convencimento do paciente é muito boa no fluxo digital. O paciente já não se anima a fazer o tratamento porque ele vai perder um dente, mas ele já sente uma confiança logo ali no começo da conversa. A partir daí, o que a gente faz? A gente pede para esse paciente sair do meu consultório, ir até um centro de radiologia e fazer uma tomografia. A gente faz acordos com os centros de radiologia, porque eu só preciso do arquivo DICOM, eu não preciso de pasta, eu não preciso de CD, eu não preciso de laudo, eu não preciso de absolutamente nada disso, eu só preciso desse arquivo. E na hora que o paciente faz a tomografia, esse arquivo é gerado. Então é muito rápido. O paciente faz a tomo, depois de 1 hora eu tenho essa tomo no meu consultório. Então o paciente vai até o laboratório, faz a tomo e volta. Na hora que ele volta, eu já tenho o planejamento dele pronto, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Esse é o software de planejamento. Então aqui vocês estão vendo uma coroa. O que eu faço nesse software? Eu deleto o dente do paciente, que seria a extração daquele dente que está fraturado, desenho uma coroa num fluxo extremamente simples, que eu vou mostrar para vocês, e posiciono o meu implante. Eu escolho a marca de implante que eu quiser. Fim, Neodentes, Straumann, Conexão, Nobel, MIS, a empresa que vocês quiserem.
FGM, todas as empresas estão aqui dentro, tá? Então você escolhe a empresa que você quer, posiciona esse implante e o desenho que vocês estão vendo do implante é o desenho do implante que eu escolhi, 3D, tá? Desculpa, eu passei sem querer. Então tá aí o desenho do dente, a gente posiciona ali o implante, eu tô com a Tomo 3D na minha frente. Como eu falei, eu gosto de mostrar esse planejamento para o meu paciente, mostrar o que eu tô fazendo ali para ele. A gente tem todos os cortes da tomografia, eu consigo movimentar esse implante em qualquer um dos cortes, então eu consigo mesializar, distalizar, vestibularizar esse implante para qualquer um dos lados, eu vou mexer ali para vocês verem, e a gente sabe exatamente aonde vai sair o acesso desse implante na minha coroa. Então, aonde eu quero que saia o mais na oclusal possível, né? Fugindo da vestibular, fugindo da palatina, eu vou posicionando esse implante tridimensionalmente dentro do osso do meu paciente e que muitas vezes quem vai entrar no mundo do digital percebe que o posicionamento mais centralizado dentro do osso às vezes não é o ideal proteticamente. Então a gente faz essa cirurgia proteticamente guiada, que é o que eu acho mais sensacional do fluxo digital. Então a gente planejou ali o superior, planejou o inferior também, e eu mostro tudo isso para o meu paciente. A partir daí, na imagem da direita, vocês estão vendo, a gente desenha um guia para a perfuração. Dentro desse software, a gente desenha esse guia em volta dos dentes adjacentes. Dentro desse guia vai uma anilha. Essa anilha é comprada diretamente na empresa do implante que você utilizou, desde que essa empresa trabalhe com o fluxo digital de cirurgia guiada. Essa anilha funciona como se fosse um stop. Então, vocês estão vendo ali na esquerda, nesse caso era um implante da Straumann, para vocês entenderem mais fácil e rapidamente, a anilha funciona como um stop. E a broca tem um stop. Então, como funciona? Você vai fazendo a perfuração até que a broca bate nessa anilha, as brocas certas, e você faz a perfuração exatamente no posicionamento que você tinha planejado. E na hora de instalar o implante, você também coloca o implante por esse orifício, por essa anilha, e ele vai fazer o travamento exatamente no posicionamento que você queria. Tá? Então, é uma coisa sensacional. Você pode fazer uma cirurgia flapless, né, que a gente fala, sem retalho, em alguns casos, porque você faz o retalho só com um bisturizinho de punch, ou nem isso, você fura com a lança e você coloca o implante desse paciente e você não sutura esse paciente. Ele não acredita nisso. A hora que o paciente vai embora e ele fez uma cirurgia de implante em 15 minutos, que não tem nem sutura, né, não tem ponto, não tem corte, né, no que os pacientes falam, é sensacional. Tá? E uma vez que você faz isso, você nunca mais vai querer fazer uma cirurgia de outra forma. Doutor, depois o que você Fábio fez a cirurgia... fez uma pergunta. Opa! Ele perguntou o seguinte: o Implant Studio já tem a biblioteca da Pleno? Ainda não tem, Fábio. Ainda não tem. Como funciona as bibliotecas do Implant Studio? São uma parceria entre a empresa e o software, tá? E a TreeShape. Então, os dois têm que passar por uma validação. Com certeza, o pessoal da Plenum, eu conheço lá o pessoal, já está entrando em contato, porque a Plenum já está desenvolvendo a cirurgia guiada deles, tá? Eu sei porque eu conheço o pessoal de lá. Então, muito em breve, eles vão estar dentro do Implant Studio, mas ainda não estão. Bom, depois que a gente fez a cirurgia, aqui é o mesmo caso, 6 meses depois, eu fiz a cirurgia, não vem ao caso aqui, mas fizemos a extração, instalação do implante, preenchimento do alvéolo com BIOS, enxerto de conjuntivo e provisório imediato. Tudo isso. Depois de mais ou menos 6 meses, a gente vai fazer o escaneamento desse implante. O que é isso? A moldagem do implante, para fazer a prótese, só que digitalmente. Como funciona isso? Exatamente igual uma moldagem. Nós vamos comprar o transfer de escaneamento, igual a gente comprava um transfer de moldagem. A diferença é que não tem moldeira aberta e moldeira fechada. Transfer de escaneamento é sempre o mesmo, tá?